Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal TechS, no nosso curso de programação em Lua. E nessa terceira aula a gente vai explorar valores, variáveis e tipos. O que eu quero dizer com isso? Aqui, Lua é uma linguagem dita dinamicamente tipada. O que isso significa? Significa que os tipos de variáveis, ato falho, que os tipos são atribuídos a valores e não a variáveis. Significa o seguinte, primeiro, o que é um valor? Qualquer coisa que a gente manipula na linguagem, tá, são valores, quer dizer, a gente vai ter o número 3 é um valor, a string água, eu posso até colocar acento, água também é um outro valor. O valor booleano true, verdadeiro, é um outro valor. E assim por diante. Eu vou ter vários valores e cada um desses valores tem um tipo. Então o 3 tem o tipo number, que é número. A string água tem o tipo string. O valor true tem o tipo boolean. E assim por diante. Nós temos outros tipos que eu vou falar já já com vocês. E, beleza, falei dos valores e falei dos tipos. A grande questão é, eu posso atribuir valores a variáveis, ou seja, o valor para mim é legal que eu posso, por exemplo, chegar aqui no prompt, chamar um interpretador e mandar imprimir na tela o resultado de 2 mais 3. E ele vai me dizer que é 5. Eu posso resolver expressões até mais complicadas. Eu posso pegar e pedir para ele resolver 2, né? Tem que imprimir 2, print, 2 mais 3 ao quadrado. E ele vai dizer que é 11. 3 ao quadrado é 9, mais 2, 11. Perfeito, eu posso começar a fazer expressões bem mais complexas aqui. Mas, naturalmente, uma linguagem de programação pode fazer muito mais que isso. E nós vamos querer explorar isso tudo. E aí, para explorar isso tudo, nós vamos querer atribuir nossos valores a variáveis. Por exemplo, posso dizer que A é igual a 3. A minha variável A recebe o valor 3. E eu posso dizer que a minha variável B recebe o valor água. E que a minha variável X recebe o valor true. Assim por diante. Então, o que é uma variável? Uma variável é um lugar onde eu guardo um valor. Isso vai refletir na minha memória, no meu consumo de memória do programa. E quanto maior a quantidade de dados que eu estou guardando naquela variável, por exemplo, uma string água ocupa menos espaço que uma string dizendo que a água é salgada. Então, esse valor, a água é salgada, que está armazenado na variável B, se eu duplicar esta linha aqui, chamar isso de B, isso aqui de B1, e voltar aqui com água, aliás, no Notepad++, duplicar a linha é Ctrl D de dado, então aqui, esta variável ocupa menos espaço que esta variável, porque ele tem menos informação ali dentro. Então isso reflete no meu consumo de memória da máquina, que é um recurso que a maioria de nós não vai se preocupar nos programas mais simples, mas que dependendo do que a gente faça, a gente tem que tomar cuidado sim. Beleza, mas e aí, Eric? Essa questão da linguagem ser dinâmica, os valores têm tipo, não as variáveis. O que isso quer dizer na prática para o nosso dia a dia? Em que isso nos afeta? Principalmente no seguinte, vamos supor que eu não tenho isso aqui por enquanto, e que eu disse que A é igual a 3, ou seja, a variável A, e temos regras para a criação dessas variáveis, mas ela tem o valor 3, tá? Beleza. A questão é, se ela é dinamicamente tipada, nada me impede de depois chegar em A e dizer que é igual a água. E o meu programa continua funcionando. Eu atribuí o valor 3 à minha variável A. Em seguida, eu fiz com que o mesmo espaço de armazenamento, pelo mesmo identificador de armazenamento, pode ser que seja em outro lugar na memória, mas eu não sei mais encontrar esse 3, eu detonei ele, e agora eu coloquei água nesse espaço de armazenamento. Então, isso é possível, isso é feito muitas vezes, é usual da linguagem, e a gente tem que entender o que isso significa.
Se fosse uma linguagem estaticamente tipada, tipo C, C++, Java, esse tipo de coisa que eu fiz aqui daria um erro em tempo de compilação, dizendo que eu não posso atribuir, por exemplo, se isso fosse C, eu diria que o int3, int A, igual a 3. E depois eu tentaria atribuir a string água e daria um erro, porque eu não posso atribuir uma string a uma variável de tipo inteiro. Então, em C, em C++, em Java, em C Sharp, nessas linguagens todas que são estaticamente tipadas, a variável também tem um tipo, não apenas o valor. E aí eu tenho que respeitar o tipo da variável, eu só posso colocar dentro da variável um valor do tipo correspondente e não outro. Em Lua não tenho isso, então posso tirar. Ok. E quais são os tipos que a gente vai trabalhar então? Bom, Lua tem alguns tipos. O primeiro tipo que a gente vai abordar é o new. New. Vamos lá, falar mais uma coisinha. Você repara que eu não salvei ainda o arquivo, mas ele já está fazendo a tipagem, está fazendo syntax highlight. Isso no Notepad++ eu venho aqui em Language e escolho a linguagem que eu quero. Normalmente ele vem aqui Normal Text, que não tem syntax highlight. Eu venho aqui e escolho Lua. Pronto, aí ele vai fazer o highlight para Lua corretamente. Então o primeiro tipo é new. New, normalmente, isso aqui quer dizer, né, not in list. New em Lua significa que é um valor inexistente. Se você está acostumado com Java, C, C++, é o null. Tá? Então o null, aqui em Lua, a gente chama de new. E que originalmente quer dizer not in list. Então se eu disser aqui A igual a new, eu estou zerando a variável A. Em muitos casos, mas em muitos casos, quando eu atribuo new a uma variável, significa que eu estou... É o mesmo efeito dela não existir em Lua. Mas em muitos casos mesmo isso acontece dessa maneira. Tá? Se eu atribuo new a uma variável, eu estou dizendo que ela não existe. Nem sempre isso é verdade, mas tipo 90 a 95% do tempo isso é verdade. Muitos protocolos em Lua dizem, quando retornam, por exemplo, new de uma função, quer dizer que houve algum erro ou que não encontrou alguma coisa, enfim. O new é bem importante para a gente para sinalizar várias coisas. Então, nós temos aí o new not in list. O próximo tipo que a gente vai ver é o número, que é o tipo number. Tá? Então aqui esses dois tracinhos que eu coloco aqui são linhas de comentário. As linhas de comentário, elas não são lidas como código. Então, o interpretador da linguagem ignora essas linhas e deixa a gente apenas com o resto, né, que efetivamente executa alguma coisa. Então, eu estou aqui com o meu tipo new, eu vou tirar aqui porque senão vai dar erro, e aqui eu posso dizer, pronto, tem um comentário dizendo aqui que é o new. O próximo tipo é o number. Então o number são tipo numérico, né? Numérico. Que no Lua 5.1 é um valor de ponto flutuante, sempre. Tá? Lua 5.1 não tem inteiros, embora quando eu coloque por exemplo, o meu x igual a 1, eu estou expressando inteiro, mas internamente ele salva como ponto flutuante. Em Lua 5.3 eu já tenho inteiros de fato. Então, x igual a 1, y igual a 2.5, z ou r, vamos chamar de r, igual a 3.14. Ponto 14, lembrando que ponto decimal é ponto mesmo, não é vírgula, tá? Em inglês que a gente está colocando. E esses três aqui são exemplos de número. Eu também posso colocar número com a sintaxe hexadecimal. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que meu address igual a 0x0000 a F8, sei lá. Então isso também é uma maneira válida de colocar. Tá? Uma coisa que... depois eu vou falar sobre esse nome de variáveis. Vamos terminar os tipos. Então falei de new, falei de number. Tenho
a string. String são textos, né? Então, por exemplo, se eu quero escrever o meu endereço igual Avenida Maracanã, sei lá, um endereço aí. Lembrei do Cefet agora, coloquei esse endereço aqui, deve ser lá perto. Se eu quiser, por exemplo, colocar telefone igual colocar o DDD 21 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 e aí eu represento, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, valores do tipo texto, nomes, endereços, muitos números de telefone a gente vai preferir colocar assim do que em tipo numérico. Então, tem um tipo string para a gente representar. Lua tem um tipo de dados estruturados que se chama table. Traduzindo diretamente em português é tabela. Então, table ou tabelas, que é um tipo de estrutura. Tipo de dados estruturado. Vou colocar assim. O que isso significa? Significa que eu posso colocar vários valores correlatos dentro de uma mesma estrutura. Então, por exemplo, se eu crio eu quero poder criar uma pessoa, o meu programa quer modelar uma pessoa, e quer dizer que essa pessoa tem um nome e tem uma idade. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu crio uma pessoa, e essa pessoa eu digo que ela é uma tabela, que eu represento por abre chaves, fecha chaves. A partir daí, eu posso dizer o seguinte, que a pessoa ponto nome igual Eric, por exemplo. E a pessoa ponto idade igual 36, por exemplo. Tá? E assim por diante. Eu posso colocar outros atributos. Uma outra maneira de representar a mesma coisa é pessoa igual a... Aí eu abro chaves e fecho na outra linha. Também posso colocar direto aqui embaixo. Eu gosto de escrever dessa forma, tem gente que gosta de escrever com as chaves na mesma linha. Aí eu vou colocar aqui que nome igual a U, vírgula, tem que ter essa vírgula aqui dentro, idade igual 26. E aí em Lua, o interessante é o seguinte, se eu escrevo uma tabela dessa forma, eu vou criar esses dois campos, e eu posso ou terminar dessa maneira, ou colocar uma vírgula aqui, que tanto faz no final. E aí ele oferece essa facilidade porque, colocando essa vírgula no final, me facilita eventualmente inserir um próximo item aqui, do tipo endereço igual Rua Borges, sei lá, 1, 2, 3. E aí eu coloco meu ponto e vírgula. E assim isso não vai dar erro e eu posso ir acrescentando itens novos aqui. Tá? Então eu tenho tabela, que é um tipo de dado estruturado. A tabela também pode me servir para fazer um array do tipo, se eu quiser vários, por exemplo, um array de pares, né? Números pares. Então eu crio ele como uma tabela e digo que é o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e eu paro por aí. Tá? Mas aí isso também é uma tabela que eu posso usar em Lua. Então esse é o tipo tabela. Além do tipo tabela, eu vou ter o tipo função, que são as funções que a gente chama em Lua. A gente já viu a função print, tá? O tipo function, ou seja, são funções. As funções são pequenos pedaços de programa que a gente chama para executar aquilo, para fazer trabalho para a gente. Então, por exemplo, eu posso fazer a função soma, function soma, que pega um número A, um número B e
retorna A mais B. Então, por exemplo, vamos salvar isso aqui, exemplo 2.lua. Então agora eu tenho a função soma e eu posso dizer, por exemplo, um print, que é outra função, o print, soma 1, 2. E aí eu posso chamar agora esse meu arquivo, vamos ver se não está dando nenhum erro, lua x2.lua, e ele executa exatamente esse código aqui que eu coloquei, ele imprimiu na tela o 3 que está aqui, tá? Então eu tenho um valor, função, que é esse código inteiro aqui, que está sendo atribuído à variável soma. Em Lua, as funções são ditas de primeira classe, significa que eu posso atribuir uma função a uma variável, coisa que eu não posso em qualquer linguagem. Então, por exemplo, se eu quiser que S seja igual a soma, então agora a minha função soma que eu defini aqui está atribuída à variável S, que está aqui. E aí eu posso muito bem chegar aqui agora e chamar apenas S, e o programa continua executando sem erro, que nem a gente vê aqui. Ele está usando o S, atribuindo uma variável de nome S a um valor função definido aqui nessa função. Depois a gente vai falar mais sobre funções. E tem mais dois tipos que a gente tem que, eu vou só mencionar, mas não vou explicar muito, que são os tipos thread, que se você já conhece multithreading, né, de outras linguagens, não é a mesma coisa. O tipo thread designa uma corotina, e a corotina em Lua, o importante é que ela não cria novas threads no sistema operacional, ou seja, Lua, fique bem claro, Lua é single thread sempre, é apenas um caminho de execução, ele nunca se divide. Então a thread em Lua, esse tipo thread, na realidade designa uma corotina, que eu posso especificar e trabalhar em paralelo, mas é sempre uma por vez, eu nunca consigo ter paralelismo real em Lua, tá? Então são as corotinas. E por fim eu tenho o user data, deixa eu pegar mais linhas aqui, eu tenho um tipo chamado user data, que são tipos customizados definidos pelo usuário. Isso em C. Isso são extensões da linguagem que definem o meu user data. Por exemplo, se a gente abrir um arquivo em Lua, o handler do arquivo que a gente abre, que vai voltar para a gente da função open, é um user data que a gente passa para as funções que manipulam o arquivo. E assim eu consigo abrir os arquivos, extrair informação deles e salvar de volta. Então, gente, esse foi um apanhado do que a gente pode ter de valores, tipos e variáveis em Lua, e nós vamos depois começar a utilizar todo esse conhecimento para de fato fazer nossos programas em Lua. Então, te vejo na próxima e vamos em frente.